Olá, boa noite. Olá, Maria Fernanda. Vou apresentar hoje a Maria Fernanda de Souza Andrade. Não? Tá Entendi, errado? não. É sem D. É Ah, só é Souza Andrade. verdade. É verdade. Eu tô nervosa, eu acho que eu coloquei um D onde não deveria. É D de Débora. Bom, a Maria Fernanda é de Recife, mãe de gatas. Um dia será cientista da computação pela UFRPE. Paga boletos mexendo com dados e ensinando, participa ativamente do PUG, PE, PyLeads Recife e a Girls. Além das diversas comunidades, ela é uma das embaixadoras da WIDS Recife, né, que é Women in Data Science, né? E a palestra dela hoje vai ser em ambientes virtuais, o que são e para que servem. Então, boa sorte, até mais. Volto para as perguntas. Ok, obrigada, Débora. Boa noite, galera. Obrigada à organização da Python Brasil também. Eu sou essas coisas aí, vou me apresentar de novo, mas lá na frente. Eu vou me descrever, né? Tô todo mundo se descrevendo. Eu sou uma mulher parda, eu não me considero branca. Eu tenho cabelos cacheados, pretos e curtos Chanel, mas antes eles estavam raspados, pandemia. Eu tô com fone de ouvido grande, eu tenho um óculos redondo que é roxo, mas fica preto, depende da luz. Eu tô com a camisa listrada azul. Tá, e por sinal, minha camisa azul está combinando com o tema da palestra, que é azul e rosa. Eu vou apresentar para vocês, eu vou falar hoje para vocês sobre ambientes virtuais. Aqui tem um leve roteiro. Vou explicar quem sou eu de novo, vou dizer o que são ambientes virtuais, ela já de cara, assim. Vou também falar sobre por que precisamos de ambientes virtuais e falar um pouco de termos técnicos que a gente ouve falar, eu não sei se todo mundo sabe o que é, e eu vejo que confunde muito algumas pessoas iniciantes. Que é outro ponto, né? Essa palestra é para a galera um pouco iniciante ou intermediária que ainda não conhece muito sobre ambientes virtuais. E também vou falar sobre dependências e, por fim, vou dizer como é que a gente resolve os problemas da nossa vida que tem a ver com ambientes virtuais e com Python. Oi, tudo bem? De novo. Eu sou de Recife, faço ciência da computação na UFRPE. Eu tenho o sonho de que um dia eu vou me formar. Por causa de pandemia, greves e várias outras coisas, eu não sei agora quando é que é. Eu tenho 3 gatas, eu trabalho como engenheira de dados na Wright. Eu não sou cientista de dados, eu sou engenheira de dados. E eu estou por aí em várias comunidades. Ultimamente, nos últimos 2 meses, eu tenho diminuído um pouco minha presença, porque eu ando bem cansada por causa de pandemia e ficar em casa e várias coisas assim. Eu tenho esse blog aqui, mfsouza.com. Eu coloquei os links de referência dessa palestra lá. No fim, eu vou colocar novo link para vocês pegarem. E os meus arrobas são os mesmos em todas as redes sociais, que é NAANADR, NANADR. E aqui sou eu na primeira Python Brasil que eu fui, que foi o do ano passado. Eu fui falar sobre violência contra a mulher e os dados que eu analisei com pandas. Tem a palestra na Python Nordeste também, vocês encontram no YouTube da Python Nordeste. Enfim, continuando, falar, enfim, sobre ambientes virtuais. Já chego aqui para vocês com a definição. Ambientes virtuais, eles emulam versões específicas do Python. No caso, eles criam uma versão do Python fake, né, emulada. E para cada versão do Python que ele está emulando, ele cria um ambiente fechado. E esses ambientes, eles são independentes entre si. Então, eu posso ter mais de um ambiente virtual e eles não vão se comunicar um com o outro. Eles podem ter a mesma versão do Python, no caso, emular a mesma versão do Python, a versão 3.8, alguma coisa do tipo, mas eles são ambientes fechados independentes. Beleza, a gente sabe agora que ambiente virtual é isso daí, são versões do Python emuladas, mas para que eu preciso me preocupar com criar versões do Python emulada e ambientes fechados? Porque a gente quer ter qualidade de vida. E
o que é essa qualidade de vida, onde é que ela está representada, né? Por que a gente não tem qualidade de vida? Porque as coisas mudam. O Python muda, toda hora está lançando a versão nova, as bibliotecas que a gente usa também mudam, elas são mutáveis, o projeto que a gente está trabalhando, ele também é mutável, ele está toda hora atualizando, e nós mudamos. Então, eu não sou a mesma Maria Fernanda da semana que vem, nem fui a da semana passada, eu não lembro nem o que foi que eu fiz semana passada direito. E aí, mentira, eu acho que eu lembro. E então eu não posso garantir que eu vou sempre lembrar o que eu fiz no projeto, né? Ou o que eu li da documentação, eu vou ficar isso na minha cabeça. Então, resumindo, eita, desculpa. Assim, tá certo. Então, resumindo, né? As coisas mudam e a gente quer que essa mudança, né, seja o máximo controlada possível. Então, essa mudança ela também pode ser representada em versões. E eu coloquei uma frasezinha aqui no slide que é a mutabilidade da vida pode ser representada em versões, que é exatamente isso, né? A gente tem coisas mudando constantemente e essas coisas são versões de um ponto específico na história. E a gente encontra versões em todos os lugares, sabe? E versões, elas também representam um conjunto de mudanças. Além delas, no caso, foi o que eu falei, né, no slide passado, elas representam as mudanças na nossa vida. E essas mudanças, elas podem ser esperadas ou inesperadas. E elas também podem estar presentes em projetos ou no que a gente está fazendo pessoalmente. E versão realmente está em todo canto. Aqui eu coloquei uns exemplos, que é o Windows, o Ubuntu, o macOS e o Python. Todos eles têm versões. E essas versões têm nome, têm uma data de lançamento. E eu coloquei aqui também, por que a gente usa versão, né? Por que a gente tem essa ideia de versão de coisa? Para mim, a versão ela está representada em 3 pilares, e esses pilares estão conectados. O primeiro pilar é da transparência. A versão ela deixa mais transparente para a gente quais foram as mudanças que ocorreram, e ela também essa transparência também está relacionada com o histórico, porque desse jeito a gente consegue ter um histórico das mudanças que ocorreram, e esse histórico permite a gente rastrear quando foi que a mudança ocorreu e que mudança ocorreu, e eu posso voltar para um momento específico na história onde não tinha um erro, ou para alguma feature específica que estava funcionando. Então, essas 3 coisas estão conectadas e meio que como se um ciclo, ou não é um ciclo, talvez esteja tudo acontecendo ao mesmo tempo, e é isso, só foi um jeito de representar. Mas aí como é que a gente representa uma versão? Tem vários jeitos de representar uma versão. No Windows é XP, Vista, no Mac OS é nome de coisas que eu não sei o que é, tipo Catalina. E no Ubuntu também tem forma diferente. Mas tem um jeito bem comum, que eu estou trazendo aqui, mas não é o foco da palestra, que é o versionamento semântico, que é o sem ver. O sem ver, ele tem 3 principais pontos que ajudam a gente a construir uma versão. Tem o ponto major, que é o primeiro dígito, que representa a versão. O major, ele é a nossa versão principal. Então, e essas versões principais, elas não são compatíveis entre si. A gente pode ver isso claramente quando a gente olha para o Python 2.2 alguma coisa e o Python 3 alguma coisa, né? São coisas diferentes. E eles não se conversam. E aí, depois do major, vem a versão minor, que é o segundo dígito do número, e esse número representa as features novas do nosso projeto. São algumas coisas novas que são introduzidas e elas são compatíveis entre si, essas versões minor. Por exemplo, na versão agora nova 3.9 do Python, o dicionário tem uns atributos a mais que no 3.8 não tinha. E se eu rodar meu projeto com o que eu escrevi quando o Python era 3.8 e rodar ele em 3.9, vai funcionar, porque essas alterações minor são compatíveis. E por fim, a gente tem o último campo, que é o do patch, que representa algumas correções mínimas, como bugs e melhoria de segurança. E elas também são bem compatíveis entre si. O Python ele tem um jeito de escrever versionamento que é bem parecido com o sem ver, que está representado em uma PEP que eu esqueci de pôr no slide. Mas fica aí de tarefa de casa. Sim, então como é que a gente pode ver versões no mundo Python, né? Como é que essa mutabilidade, a gente consegue enxergar essa mutabilidade?
O primeiro exemplo é o print. No Python 2.7, o print ele era uma instrução, e a gente usava ele do mesmo jeito que a gente usa o if, o while, o for. Era uma instrução, era uma coisa que estava lá dizendo print alguma coisa, né? E no Python 3, o print já virou uma função. Então, introduzindo aqui um caso que aconteceu comigo, eu tinha um projeto de PIBIC, fiquei nele durante 2 anos, e eu escrevi ele em Python 2.7, que foi o Python que eu aprendi quando eu estava... Quando eu aprendi a programar em Python, quando eu aprendi na universidade. E no curso lá do Python para zumbis no Mazanori. E era Python 2.7, eu aprendi que print se escrevia desse jeito, e foi o Python que eu instalei no meu computador na época. E aí eu precisei formatar o computador, e aí tinha lá meus scripts que eu fiz pro PIBIC e tal, e eu fui baixar a nova versão do Python. E aí eu vou baixar a 3, né, porque atualizou e tal, vai ficar bem melhor, porque se alguma coisa atualiza, tá melhor, né, que não atualiza para ruim. E aí, beleza, fui baixar o Python 3 e rodar meus códigos do PIBIC. Não rodou. O meu sprint não rodava, dava erro e tal, e eu não sabia na época por quê. Isso era em 2016, 2017, eu acho que não, acho que era 2016, e aí tinha esses problemas, eu não sabia direito por quê. Porque o print mudou, quando o Python mudou. Outro caso também, ainda nesse projeto PIBIC, que era que eu usava muito a OpenCV. A OpenCV é uma biblioteca de visão computacional e processamento de imagem, e ela tem métodos bem legais e tal. E um deles é o Find Contours. Eu passo uma imagem preto e branco, binarizada, e aí ele vai retornar todos os contornos daquela imagem. E no OpenCV 3.4, que era o OpenCV que eu usava no meu Python 2.7, esse método retornava 3 atributos: o imagem, o controls e o hierarchy. Abstrato que é cada um, mas ele retornava 3 retornos. E aí, quando eu atualizei meu Python, o OpenCV também atualizou, né? O OpenCV que eu estava usando não era mais compatível, eu tinha agora que instalar um outro OpenCV. E nesse outro OpenCV, essa função, esse Find Controls agora retornava dois atributos. E aí, de novo, né? Meu código não estava funcionando. Eu corrigi o print, mas agora tinha um erro do Find Controls e de outros métodos, eu não sabia por quê. E aí depois eu fui lendo e tal, e descobri melhor qual era o problema, que era das versões. A versão Major mudou, né? E tudo ficou incompatível. Eu estou aqui falando para vocês sobre Python, OpenCV, e elas têm versões e tal. Isso que eu estou falando são as dependências do meu projeto. Nesse caso, o que eu estava dizendo era o projeto do PIBIC, né? Mas poderia ser qualquer outro projeto que você está fazendo. E essa dependência, ela pode ser definida como se fosse um pacote que você precisa instalar no seu computador para que o seu projeto funcione corretamente. E um projeto ele não só tem um pacote, ele tem vários pacotes e várias dependências. E aí essas dependências elas normalmente estão relacionadas e elas podem ser representadas como árvore de dependência. Eu aqui tenho um exemplo, por exemplo, imagina que eu estou aí fazendo meu projeto PIBIC, né, novo. Eu baixei o OpenCV, eu atualizei meu Python, né, 3.8, e aí eu baixei o OpenCV 4.4. E aí eu vi, caramba, tem um Pandas aqui para mexer com planilha, maravilha e tal. Naquela época eu nem sabia direito o que era Pandas, eu usava a biblioteca para mexer com planilha roots, assim, era péssimo. Mas, enfim, né, eu baixo aqui o Pandas 1.1, o OpenCV 4.4.0, e os dois precisam dessa versão do NumPy, ou NumPy, que é 1.19.1. Eu não vou baixar o NumPy ou NumPy, eu vou baixar o Pandas e o OpenCV. E aí eles vão baixar sozinhos esse NumPy ou NumPy. Outra coisa que eu vou baixar é o Python.env, que é uma biblioteca para trabalhar com arquivos .env. E aí ela não usa NumPy, nem usa Pandas e nem OpenCV, então ela tem uma árvore totalmente diferente. Mas tudo isso daqui está meio que relacionado com o meu Python 3.8, ou o meu Python 3.8 está relacionado com isso. E essa daí é a minha árvore de dependência. Eu, sinceramente, quando estou baixando as coisas, e você também, você não sabe qual é a árvore de dependência, você não se preocupa com isso. E aí a gente, beleza, né? A gente não se preocupa com a árvore de dependência, a gente sabe
até agora que um projeto ele tem mais de um pacote, ele tem N pacotes, e esses pacotes eles comunicam entre si, nessa árvore de dependência aí que a gente tá nem aí para ela, e cada pacote deles tem uma versão específica. Então, só desespero. Tem até uma figurinha do bonequinho tendo fazer pose assim, desespero. Eu não sei se vocês estão desesperados, eu não sei se vocês notaram o nível do que está acontecendo aqui, mas aí são essas coisas. É que eu vou listar agora para vocês ficarem mais desesperados ainda, alguns problemas que eu enfrentei na minha vida de dev, e eu acho que alguém já deve ter enfrentado também, ou se não, vai enfrentar, com certeza. Não duvido da capacidade do negócio dar ruim. O primeiro dele é que, por exemplo, eu tenho na minha máquina... o que acontece se eu tenho na minha máquina mais de um projeto, né? Voltando lá para o meu exemplo do PIBIC, imagina se eu tenho um projeto do PIBIC, né? E eu tenho que fazer outro projeto da universidade. E o meu projeto do PIBIC, ele é na versão lá do Python 2.7 e tal, né? Para poder funcionar lá, porque eu não atualizei. E aí o projeto da universidade, alguém está fazendo com Python 3.8, né? O que eu vou fazer agora para poder executar esse projeto? Eu vou atualizar o pai da minha máquina, mas aí meu projeto do PIBIC não vai mais rodar, né? O que a gente faz? Outro problema e se eu tenho um projeto antigo? Eu já não mexo no projeto há meses ou anos e eu tenho que rodar ele de novo. O que eu faço? Eu não sei o que eu preciso instalar para o projeto rodar. Foi o que aconteceu comigo, por sinal. Meu projeto do PIBIC, eu não rodo mais ele. Eu não sei o que eu tenho que fazer para rodar. Mentira, eu sei, tem que baixar o OpenCV e eu não pai. E eu vou colocar para rodar e ele vai dar erros, ainda tá faltando alguma biblioteca que eu vou instalar. Mas, tipo, vai dar merda, assim, sabe? Porque você não vai lembrar o que você tem que instalar. Outro problema, né? Quais os pacotes eu tenho que instalar para poder funcionar o projeto do amiguinho? Não é um projeto antigo, mas um outro projeto. E quais as versões desses pacotes eu tenho que instalar? Eu tenho que instalar o OpenCV 3 ou o OpenCV 4? O Python 2 ou o Python 3? O Pandas 1 ou o Pandas 0, alguma coisa? E, por fim, e se esses pacotes atualizarem? E se eu for lá e atualizar, sabe? Tipo, voltando lá, por exemplo, eu baixo o projeto do amiguinho e o projeto do amiguinho tá nas versões bem atualizadas, né? E aí eu coloco para atualizar meu sistema para ficar igual a versão do amiguinho, mas o meu projeto não funciona nessa versão. E aí o que acontece, né? Então, vamos lá. Eu espero que agora vocês estejam desesperados. E eu espero também conseguir tirar o desespero de vocês a partir de agora. Para resolver os problemas da nossa vida, a gente tem algumas coisas bem simples já com o Python nativo, sem ser ambiente virtual. E aí, a gente vai chegar no ambiente virtual. Mas eu queria mostrar algumas coisas que a gente consegue fazer só com Python mesmo, só com Pip, e que vai ser muito legal para você. E eu espero que ajude muito. A primeira eu não sei se todo mundo conhece o pip, né? Que é o package install, é o Python install package, que ele instala os nossos pacotinhos. E aí a gente tem vários comandos lá no pip. Estava até rolando alguns meses atrás uma pesquisa aí da galera que faz o pip, né? Para ver quais os melhores comandos e tal. Enfim, eles estão tentando melhorar o pip. E aí o pip, ele tem um comando que é o freeze. Esse comando, ele mostra pra gente no terminal todos os pacotes que a gente instalou naquele Python. Se você só tem um Python na sua máquina, você não usa ambiente virtual, quando você dá um pip freeze no seu terminal, você vai ver que vai ter uma lista enorme de pacotes. Enorme, muito, muito grande. Isso não é bom. Não é bom porque você não precisa de todos eles para um projeto, você só precisa de alguns. E aí, se a gente quiser salvar aquela saída do terminal em um arquivo, é possível. Dando pip freeze maior que requirements.txt. O requirements.txt poderia ser qualquer outro nome de arquivo de texto, sabe? Não precisa ser requirements, não. É só um padrão que a gente usa. E fazendo isso, tu já resolve alguns problemas. O primeiro é que agora tu pode compartilhar com as pessoas quais os pacotes tu tá usando para o teu projeto funcionar. E tu também consegue saber quais os pacotes o outro amiguinho tá usando para poder funcionar o projeto dele, né? Se ele tiver um requirements.txt. E a segunda coisa é que agora tu consegue... Eita, o último ponto tá sendo coberto pelo banner produção. Tem o bannerzinho que o nome da palestra está cobrindo. Obrigada, professor.
Sim, o segundo ponto é que a gente consegue visualizar mais facilmente quais são esses pacotes. E o terceiro ponto é que a gente também consegue visualizar as versões dos pacotes que a gente vai precisar instalar. Então, é transparência. Transparência é bom para relacionamentos, para a nossa vida. Então, a gente já está usando transparência aí no nosso universo. E aí, aqui é um exemplo do teu requirements.txt, que seria... Aqui, por exemplo, né, voltando para aquele negócio lá de árvore de dependência que eu tinha falado, eu baixei aqui, por exemplo, o IPDB, que é um negócio para debugar, muito bom, dê uma olhada se você não conhece, e eu baixei o Jupyter. E aí, eu não baixei nada dessas outras coisas que tem aqui, não, a maioria sei nem para que serve, e só que o meu IPDB, ele precisa do Jedi e do Jinja para poder funcionar. E aí ele baixa junto o Jedi e o Jinja e todas as outras árvores da dependência dele todinha para poder o IPDB funcionar. E o Jupyter é a mesma coisa, eu acho que ele instala só esse JSON esquema aqui. Não lembro, não. Então, a gente instala uma coisa, mas no requirements.txt vem várias outras, sabe? Porque é a árvore de dependência. É só isso. Relaxa. E aí, beleza, eu tenho o meu requirements.txt e eu vou pegar cada uma daquelas linhazinhas e vou instalar agora. É assim, né? Muito bom, né? Vou beber um gole d'água aqui. Não é muito legal, porque voltando lá para aquele requirements.txt, isso aqui é só um pedaço. O arquivo mesmo original que eu gerei era bem grande. E aí eu não vou ficar fazendo isso linha por linha, né? Tipo, dar um pip, install, atributo, esse nome aqui, igual 19.1.0. Não vou fazer isso para cada um. E aí, com pip, a gente pode instalar todos os pacotes que estão dentro do requirements.txt de uma vez, dando pip install -r requirements.txt. E desse jeito a gente consegue instalar tudo que está lá dentro. Agora, lembrando, né? Se você não está usando ambiente virtual, que a gente vai chegar nisso, se você fizer isso, ele vai instalar e atualizar todas as bibliotecas que você tem no seu computador em geral, sabe? Se você tem um único Python. Tipo, isso não é legal. E aí, com isso, a gente resolve o problema de que agora a gente consegue executar um projeto antigo no nosso computador, se ele tiver esse requirements.txt e a gente estiver usando o ambiente virtual, que a gente vai chegar. E agora também a gente consegue saber quais pacotes e quais versões a gente vai instalar no nosso computador. É bem legal. Só que eu tinha mostrado, tipo, uma lista, né, de problemas. E a gente não resolveu todos esses problemas. Faltou resolver o problema daqui se tiver mais de um projeto na minha máquina e se os projetos atualizarem. Para isso, a gente usa os ambientes virtuais. E aí, ambiente virtual tem vários em Python, porque o Python ele não tem um jeito oficial de trabalhar com isso. E então a galera sai fazendo o seu ambiente virtual. E aí alguns vão ficando mais famosos do que outros, né? Eu vou trazer aqui para vocês o Python nativo, como trabalhar com ambientes virtuais com Python Roots lá, e o outro é o Virtual Envelopper. E vou falar sobre o PyEnv, que não é um gerenciador de ambiente virtual. Vou explicar mais na frente o que ele faz. Primeiro, o Python nativo. O Python nativo, para a gente usar ele para criar um ambiente virtual, a gente não precisa instalar nada. A gente só usa o comando Python aqui, no caso o Python 3, e a gente vai criar o nosso ambiente virtual. Aqui, só para explicar para quem não tem familiaridade com o terminal, eu uso o Linux. E aí aqui, eu usei para criar essas figurinhas, eu usei o Carbon. E aí esse símbolo daqui de cima significa a pasta que eu tô dentro do meu computador. E esse dólar significa que eu estou executando o terminal como um usuário normal, comum, sem ser administrador. E aí eu tô dentro aqui de uma pasta que é o meu projeto. É um projeto genérico. E aí eu vou executar dentro dela o comando Python 3, -m, venv e o nome de um ambiente virtual. Aqui no exemplo eu estou dizendo meu env.
Agora, tipo, você não precisa usar esse nome meu env. Não use o nome env e nem env teste. Dê o nome do seu env dê um nome que faça sentido para o seu env. Por exemplo, se esse projeto aqui fosse o Ladybot, PyLadybot, e aí você quiser criar um ambiente virtual para o PyLadybot, você dá um PyLadybot traço env. Vai ser o env do PyLadybot. Porque aí faz sentido, né? Porque a maioria dos tutoriais que você vai ver, o cara vai fazer isso aí. Vai colocar um nome genérico e você acaba achando que tu tem que ser nome genérico. Dê nomes que façam sentido. E aí, continuando, né? Eu executo esse comando. E aí, esse comando vai criar para mim uma pasta dentro do meu diretório, onde vai ficar armazenado o meu ambiente virtual, que vai ter esse nome, meu env. E aí, eu vou dar um source, meu env-bin-activate, para poder ativar aquele ambiente virtual que tá salvo dentro dessa pasta daqui, que está dentro do meu projeto. E depois, quando eu ativo, em cima da onde diz onde é que eu estou, no terminal, em qual diretório, vai ficar entre parênteses o nome do meu ambiente virtual para representar que ele foi ativado. E aí, agora que o meu ambiente virtual está ativado, eu posso executar o pip install-r requirements. E aí eu vou instalar as bibliotecas dentro daquele ambiente virtual. E vou executar meu código Python. É uma coisa que quando a gente cria um ambiente virtual, a gente só precisa instalar as bibliotecas lá uma vez. Porque quando eu der o deactivate, que é o próximo comando, ele vai desativar meu ambiente virtual e os pacotes vão continuar instalados lá. E outra coisa é que eu posso ativar meu ambiente virtual e desativar quando eu quiser. Só que essa ativação ocorre em uma seção do terminal. Se eu abrir outro terminal, esse ambiente virtual não vai estar ativado. Eu vou precisar ativar ele de novo. Por exemplo, se tu usa VS Code ou Atom, e eles estiverem lá com o terminal, e tu ativar o teu terminal fora, o externo, o do VS Code e do Atom não vai estar ativado. Tu vai ter que ir lá de novo ativar. E aí, fazendo um review do Python nativo, ele tem uma peculiaridade, que é que quando a gente cria um ambiente virtual, ele fica salvo em um diretório. E esse diretório, por padrão, ele fica alocado na raiz do teu projeto. Então, se tu quiser reutilizar um ambiente virtual, tu vai ter que setar um diretório padrão para todo mundo. E isso vai dar um problema, né? Porque, por exemplo, eu teria que passar aqui no meu source um caminho enorme, tu teria que criar uma variável, exportar uma variável e passar um caminho enorme para onde está a câmera está aqui, para onde está o teu ambiente virtual na raiz do teu computador. Enfim, não é usual, não é prático. Então, por padrão, a gente cria um ambiente virtual na raiz do projeto. E outra coisa é que ele vai usar a versão do teu Python. Então, se no teu computador o Python é o 3.7, vai ser o 3.7, a versão que o teu ambiente virtual vai usar. E a ativação depende do SO, então não é uma ativação padrão. E aí, quando a gente vai para o Virtual Env Wrapper, que ele realmente faz um wrapper do Python nativo. Ao invés de a gente ter que se preocupar com essas coisas de criar um ambiente virtual e só na raiz do meu projeto, o Virtual Env Wrapper, ele facilita muitas coisas. Para instalar ele, a gente instala com pip, quem tem que instalar porque ele não é nativo. Só que a gente também tem que fazer outras configurações aqui. No link que eu vou passar no final tem o tutorialzinho. E da própria documentação dele, que é muito boa. Você tem que exportar qual é a variável que representa a tua pastinha que vai ficar salvo os teus ambientes virtuais. Por que isso? Porque desse jeito tu pode reutilizar os ambientes virtuais em mais de um projeto. Isso é bem comum, na verdade. Porque, por exemplo, o Jupyter normalmente eu uso para projetos de dados e eu não vou ficar instalando um Jupyter para cada ambiente virtual, né? Eu posso só criar um e usar ele várias vezes. Porque, tipo, não vou ter que criar mais nenhum. E aí, esses ambientes virtuais vão ficar salvos aqui nessa pastinha. Vou exportar essa variável de ambiente. E depois vou ativar o meu script aqui, shell, que vai começar a rodar o Virtual Env Wrapper no meu computador. E aí, depois entro aqui de novo naquela pastinha do meu projeto. E agora, diferente do Python nativo, eu tenho um comando bonitinho, que é o mk virtualenv, que ele vai criar para mim o meu ambiente virtual.
De novo, aqui é só um exemplo, o nome meu env, não use nomes assim genéricos. E aí, para ativar esse ambiente virtual, também é um nomezinho bem bonitinho, que é o work on. E aí eu dou um work on no meu ambiente virtual que eu quero ativar, e aí ele vai ativar, do mesmo jeito que eu fiz no Python nativo. A desativação também é do mesmo jeito do Python nativo. E aí, só que tem uma coisinha que eu esqueci de colocar aqui no terminal, que ele permite a gente listar as versões do Python que a gente tem no nosso computador. E aí, desse jeito, as versões do Python não, desculpa, os ambientes virtuais que a gente tem no nosso computador. E desse jeito eu posso ativar vários ambientes virtuais, no caso eu posso ativar todos os meus ambientes virtuais, né? Desculpa, ainda não fez sentido essa frase, né? Eu posso ativar o ambiente virtual que eu quero. É isso que eu quero dizer. Eu não preciso criar sempre um novo, né? Eu posso ativar outro, que vai estar lá na minha lista. E aí, fazendo review de novo do Virtual Envy Wrapper, ele vai salvar todos os ambientes virtuais dentro de um diretório padrão, que tu vai dizer qual é. E aí, tu pode listar esses ambientes virtuais para poder ativar qual é o mais correto para tu, para não ter que ficar criando repetido. Só que ele também utiliza a versão do Python que está na tua máquina. E, por fim, a ativação é a mesma para todos esses CIOs, que é muito mais simples e prático. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o PyEnv. Tu vai usar o PyEnv junto com o Virtual Envy Wrapper ou outro gerenciador de ambiente virtual que tu queira usar, mas tu não vai usar ele para criar ambiente virtual. Tem o Virtual Envy tem o PyEnv-Virtual Envy, mas ele não recebe atualização desde o ano passado. Então, se tu for usar, toma cuidado, porque se der problema, não vai receber atualização. E ele vai ficar com problema mesmo. Então, não usa o PyEnv-Virtual Envy, não usa o PyEnv-Virtual Envy, usa o PyEnv Wrapper, outro que recebe atualização com mais frequência. Enfim, e aí o PyEnv ele serve para a gente baixar versões do Python. Então, agora eu posso ter no meu computador mais de uma versão do Python. E aí eu posso criar ambientes virtuais com versões diferentes do Python. Mas para utilizar, a gente tem que instalar. E a instalação a gente tem que clonar o projeto e colocar ele numa pastinha aqui, que é o .pyenv. E a gente também tem que exportar 2 variáveis de ambiente. Eita! A tela ficou usada. Eu também tenho que exportar 2 variáveis de ambiente. Produção, a tela ficou 2 quadrados. Obrigada, produção. Eu exporto aqui, né, 2 variáveis, e aí aí depois eu posso já usar ele. Na documentação dele explica como é que faz para instalar. E aí para poder saber o que eu posso instalar, eu posso dar um pyenv install -l. E ele vai dar uma lista enorme de coisas que eu posso instalar, Python, Conda, várias coisas. E aí eu dou um pyenv install e a versão que eu quero instalar. E eu posso depois dar um pyenv versions. E esse pyenv version ele vai listar para mim todas as versões que eu tenho instalada. Essa versão system é a versão nativa do Python da tua máquina. Não é para a gente normalmente usar ela. Não use ela. Não instale coisas nela e não remova coisas dela. Não atualize coisas nela. Porque o seu computador vai parar de funcionar. Se Nádia estiver assistindo essa palestra, ela sabe disso. E aí, vai dar ruim. Não faça isso. E aí, quando a gente dá um pyenv versions, a gente consegue ver todas as versões do Python que a gente tem instalada e que a gente vai poder usar para criar nossos ambientes virtuais. Quando eu dou um Python --version, eu vou ver aqui que a minha versão do Python é a 3.8.2, que é a versão do system, e não a versão que eu baixei. E aí, para eu poder usar a versão que eu baixei, eu tenho que colocar o pyenv local 3.7.7, que aí eu vou dizer que naquela pasta que eu dei esse comando, tudo que eu fizer dentro dela vai usar essa versão que eu disse que é local. Também tem o comando global, que é o que a gente usa para poder substituir o system, que é o que vem padrão. E aí, beleza, agora, por exemplo, dentro dessa pasta aqui, meu projeto, quando eu dou Python --version, agora vai estar a versão que eu baixei lá e que eu configurei. E aí eu vou dar o work-on do pyenv wrapper e vou fazer tudinho lá, bonitinho, naquela versão do Python que é 3.7.7. Fazendo review de novo do pyenv, eu espero que não esteja indo muito rápido, com o pyenv, ele permite a gente baixar versões específicas do Python e não criar ambientes virtuais. É importante saber essa diferença. E aí ele também permite a gente alterar qual é a versão do Python que a gente vai rodar em um diretório ou globalmente no nosso computador.
E aí, só que essa ativação, ela também é a mesma para todos os sistemas operacionais, e isso é bem legal. E aí, beleza, agora vocês sabem o que é um ambiente virtual, sabem que dá para resolver problemas sem usar ele e usando ele, e quais são os problemas que causam na nossa vida, e o que vocês vão fazer agora, né? Contar nessa palestra, ou terminar o Python Brasil aí, amanhã, sei lá, hoje de noite, vocês dão uma olhada no Poetry e no PipEnv. Esses dois, eles gerenciam ambientes virtuais, dividindo eles em dev e prod, sendo assim, falando bem por cima, e eles também são ótimos para gerenciar a árvore de dependência do nosso projeto. Então, se tu estiver trabalhando num projeto muito grande e tu quiser dividir quais vão ser as dependências de produção e de desenvolvimento, o Poetry e o PipEnv é ótimo, mas o Poetry é bem melhor. E ele tem uma documentação muito boa, ele é muito mais rápido para gerenciar dependências e essas coisas. É maravilhoso. E o Conda, que muita gente usa para Data Science e muita gente não sabe que ele permite criar ambiente virtual. Então, dê uma olhada no Mini Conda, que é muito melhor do que baixar o Conda em algumas vezes, e aí tu vai conseguir criar um ambiente virtual com o próprio Conda. No terminal, né? Eu não sei se dá para fazer isso na interface, porque eu nunca baixo o Conda, eu sempre baixo o Mini Conda. Também tem essas outras três aqui, vocês dão uma olhada, porque eu tô sem tempo. É isso, obrigada, pessoas, obrigada, Python Brasil. E aí, nesse link aqui, nesse bit.ly, tem o material complementar, que tem o slide, tem os links lá de referência. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí nesse link aqui também, que é do meu blog, que eu não escrevo muito. E aí, essas coisas, minhas redes sociais são daqui, tudo a mesmo, que é NANADR, e sigam o PugPE e o Pelé de Recife. E se tiver dúvida, pergunta lá também, a gente é simpática. É isso, obrigada, galera, boa noite. Produção? Oi. Apareceram duas perguntas aqui, acho que dá para a gente fazer rapidinho. Uma delas é da Mariana, ela falou assim, algumas IDEs já permitem que nós criemos ambientes virtuais ao criarmos projetos. Você acha que isso é uma boa prática ou melhor, boa prática seria criarmos esses ambientes através da linha de comando? Qual a IDE, né? Que é o VS Code e tal. Então, eu nunca criei usando elas. O PyCharm e o VS Code permitem criar realmente ambientes virtuais com ela. Se tu entender o que está fazendo, eu acho que agora tu vai entender melhor como é que elas funcionam depois dessa palestra e tu entender qual é o fluxo e para onde é que está indo cada coisa, pode utilizar, não tem problema. Só que eu conheço muita gente que tem problema usando os ambientes virtuais que a IDE cria. E aí agora tu sabe, tu agora entende, eu espero que tu tenha entendido como é que faz para resolver, né? Porque se der problema na IDE, vai para a linha de comando. Não tem problema nenhum, não. Tipo, se para tu tá funcionando e agora tu tá entendendo o que tá acontecendo, né? Porque a ideia abstrai muito e a galera acaba esquecendo de aprender, né? Sobre o que tá acontecendo ali. E aí dá um problema e não sabe como resolver. E, tipo, isso é normal. É muita coisa pra gente aprender e não sabe que tem que aprender também. Então, é isso. Se funcionar para tu, usa, não tem problema. Se der problema, vai para a linha de comando e tenta pesquisar melhor porque não está funcionando. Beleza, vamos para a segunda aqui. O William está perguntando, quando pegamos um PyCharm, por exemplo, e fazemos a instalação de um pacote dentro da própria IDE, ela é instalada no ambiente virtual do projeto? Ele está perguntando que ele tem pouco tempo de... Ele começou a aprender agora, linguagem de programação. Uhum. Aí eu não sei se você conhece o PyCharm também, né? Então, eu já usei o PyCharm quando estava fazendo o projeto do PB, que há muito tempo atrás, e eu não sabia que ele permitia criar ambientes virtuais. E aí foi tipo uma coisa que eu não sabia que existia, eu não usei nem fora e nem nele. E aí eu não sei, sinceramente, eu acho, que pelo que eu me lembro, que eu já dei uma aula para uma pessoa e ela usava PyCharm e cutucou nisso, que a gente tem como passar o caminho onde aquilo vai ficar salvo. E aí tu pode configurar para ele ficar salvo dentro do teu projeto. E aí tu vai usar o ambiente virtual que está no teu projeto e ele vai criar lá e vai usar o de lá. Eu acho que dá para tu passar esse caminho, porque eu lembro de ter lá nas configurações, tu tem que cutucar ali muito, né? Que é aquele negócio, vários botões, várias configurações. Mas aí tu cutuca lá e aí tu tem como configurar qual é o caminho.
Eu tenho quase certeza que é isso. Porque faz tempo que eu não abro o PyCharm. Bom, não teve mais nenhuma pergunta, mas uma das meninas perguntou Eu não sei se se a você Débora pode deixar. travou. Ixi, travei? Eu tô ouvindo você. Ah, agora tá normal. Agora Eu tá tinha normal? travado? Eu tinha travado? Não, eu tava vendo você se movimentar também. Não teve É. mais nenhuma pergunta técnica, sim, mas uma das meninas pediu se você puder compartilhar o link depois lá no canal. Eu acho que dá para aparecer uma aqui, então acho que dá tempo ainda. A gente tem 4 minutos. Uma outra pergunta é como você integra ambientes virtuais Python com Docker? Essa integração é recomendável? Então, eu acho que o que eu faço, né? Eu uso Docker muito e eu uso Poetry, que eu já falei, né? Que eu faço propaganda do Poetry. Tipo, de boa assim, aparece um aí o Poetry. Aí eu uso Poetry para poder criar minha árvore de dependência, né? E criar o meu arquivo de configuração lá, que é o pyproject.toml, e com o lock das versões, né? E aí o que eu faço dentro do Docker? Eu baixo o Poetry dentro do Docker e dou um install daqueles pacotes que estão lá descritos no Poetry, mas eu não crio um ambiente virtual, que tem essa opção lá no Poetry, de você só baixar sem criar um ambiente virtual. E aí é isso que eu faço dentro do Docker, porque no Docker já é um ambiente virtual, né? Mas eu poderia fazer isso com o pip requirements. E eu não ia precisar instalar o Poetry. Eu posso pegar o que está no Poetry, no pyproject.toml e exportar para um requirements.txt. O Poetry é bem, tipo, diverso, assim. E aí eu posso exportar para o requirements.txt e lá dentro do Docker dar um pip install requirements.txt, porque desse jeito eu não preciso instalar o Poetry. É uma coisa que eu faço, não sei se alguém mais tem outra vivência, porque eu acho que não tem um padrão definido para isso, sabe? Mas o que eu recomendaria, tipo, não precisa criar um ambiente virtual. Tu pode só instalar. Instalar com Poetry sem criar um ambiente virtual ou instala com pip. Beleza. Eu acho que é isso. Não teve mais nenhuma pergunta, só o pessoal agradecendo a sua Obrigada, palestra. pessoas, por ter assistido. E eu acho que é isso, né? Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada de novo. Tchau.